Shri Ishopanishad, Mantra 13. Anya Devaho Sambhava, Anya Dahura Sambhavat, Iti Shushrumadhiranam, Yenasta Vichachakshire. Sinônimos: Anyat, diferente. Eva, de certo. Ahuhu, está dito. Sambhavat, adorando o Senhor Supremo, a causa de todas as causas. Anyat, diferente. Ahuhu, está dito. Asambhavat, adorando o que não é o Supremo. Iti, assim, Shushruma, eu ouvi isto. Dhiranan, das autoridades imperturbáveis. Ye, que, Naha, nós, Tat, sobre este assunto, Vichachakshire, explicaram perfeitamente. Tradução: está declarado que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas, e outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso foi falado pelas autoridades imperturbáveis, que deram sobre este assunto uma explicação clara, significado por sua divina graça Srila Prabhupada. Este mantra, significado por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este mantra aprova o processo de se ouvir de autoridades imperturbadas. Quem não ouve o acharya fidedigno, que jamais se deixa perturbar pelas mudanças existentes no mundo material, não pode ter verdadeiro acesso ao conhecimento transcendente. O mestre espiritual genuíno, que também ouviu seu acharya imperturbado falar os Shruti mantras ou o conhecimento védico, jamais apresenta algo que não esteja mencionado na literatura védica. Na Bhagavad Gita 9.25, afirma-se claramente que aqueles que adoram os Pitris, ou antepassados, alcançam os planetas dos antepassados, que os materialistas grosseiros que planejam ficar aqui permanecem neste mundo, e que os devotos do Senhor, que adoram apenas o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, alcançam no céu espiritual, ou alcançam no céu espiritual. Também aqui no Shri Ishopanishad, comprova-se que, através de diferentes modos de adoração, obtém-se resultados diferentes. Se adorarmos o Senhor Supremo, com certeza o alcançaremos em sua morada eterna. E, se adorarmos os semideuses, como o Deus do Sol ou o Deus da Lua, poderemos, sem dúvida alguma, atingir seus respectivos planetas. E com certeza também poderemos ficar neste planeta ignóbil com nossas comissões de planejamento e ajustes políticos provisórios, se assim desejarmos. Em nenhuma passagem das escrituras autênticas afirma-se que alguém acabará alcançando a mesma meta fazendo qualquer coisa ou adorando qualquer um. Somente os mestres autofabricados oferecem essas teorias tolas, totalmente desvinculadas do Parampara,
que é o sistema genuíno de sucessão discipular. O mestre espiritual genuíno não pode dizer que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo e que, através de seu próprio processo de adoração aos semideuses, ou ao Supremo, ou a quem quer que seja, pode alcançar esse objetivo. E qualquer um pode alcançar esse objetivo. É muito fácil o homem comum compreender que só se pode chegar a um determinado destino comprando uma passagem para esse destino. Aquele que comprar uma passagem para Calcutá poderá chegar a Calcutá, mas não a Bombay. Porém, os supostos mestres espirituais dizem que todos os caminhos levam-nos à meta suprema. Essas ofertas mundanas e comprometedoras atraem muitas criaturas tolas, que se envaidecem com seus métodos inventados de desenvolvimento espiritual. No entanto, as instruções védicas não as apoiam. Enquanto não recebermos o conhecimento transmitido pelo mestre espiritual genuíno, que está na linha de sucessão discipular autorizada, não poderemos captar o verdadeiro sentido das coisas. Krishna diz a Arjuna na Bhagavad Gita 4.2: Evam parampara praptam imam rajakshayo vidu sakaleneha mahata yogo nasta parantapa. Esta ciência suprema foi então recebida através da corrente de sucessão discipular. E os reis santos compreenderam-na desta maneira. Porém, com o passar do tempo, a sucessão foi interrompida e, portanto, a ciência como ela é parece ter se perdido. Quando o Senhor Shri Krishna esteve presente nesta terra, os princípios de Bhakti Yoga definidos na Bhagavad Gita tinham sido distorcidos. Por isso, foi preciso que o Senhor restabelecesse o sistema discipular, começando com Arjuna, seu amigo e devoto mais confidencial. O Senhor disse claramente a Arjuna, Bhagavad Gita 4.3, que, porque ele era seu devoto e amigo, os princípios contidos na Bhagavad Gita seriam facilmente compreensíveis a ele. Em outras palavras, somente o devoto e amigo do Senhor pode compreender a Gita, o que também significa que só é possível compreender a Bhagavad Gita seguindo o caminho trilhado por Arjuna. Ou melhor, Arjuna. No momento atual, há muitos intérpretes e tradutores desse diálogo sublime que não dão a menor importância ao Senhor Krishna e a Arjuna. Esses intérpretes explicam os versos da Bhagavad Gita à sua própria maneira e, em nome da Gita, formulam todas as espécies de disparates. Esses intérpretes não acreditam nem em Shri Krishna, nem em sua morada eterna. Como então podem explicar a Bhagavad Gita? Krishna diz claramente que apenas aqueles que perderam o juízo prestam aos semideuses adoração em troca de uma mísera recompensa. Bhagavad Gita 7, 20, 23. Em última análise, ele aconselha que abandonemos todos os métodos e processos de adoração e rendamo-nos única e exclusivamente a ele. Bhagavad Gita 18:66. Apenas aqueles que se purificaram de todas as reações pecaminosas podem depositar no Senhor Supremo essa fé inabalável.
outros continuarão pairando na plataforma material com seus processos mesquinhos de adoração e então se desviarão do verdadeiro caminho, deixando-se conduzir pela ideia de que todos os caminhos levam ao mesmo objetivo. Neste mantra do Sri Ishopanishad, a palavra Sambhavat, através da adoração à causa suprema, é deveras significativa. O Senhor Sri Krishna é a personalidade de Deus original, e tudo o que existe emana dele. Na Bhagavad Gita 10.8, o Senhor diz: Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajam temam buddha bhava samanvita. Eu sou a fonte de todos os mundos, materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Os sábios que conhecem isso perfeitamente ocupam-se em meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Eis uma descrição correta do Senhor Supremo, feita pelo próprio Senhor. As palavras Sarvasya Prabhavaha indicam que Krishna é o Criador de tudo, incluindo Brahma, Vishnu e Shiva. Ele, como essas três principais deidades do mundo material, são criadas pelo Senhor, o Senhor é o Criador de tudo o que existe nos mundos materiais e espirituais. De modo semelhante, no Atharva Veda Gopala Tapani Upanishad 1.24, afirma-se: aquele que existia antes da criação de Brahma e que iluminou Brahma, o conhecimento védico, é o Senhor Shri Krishna. Aquele que existia antes da criação de Brahma e que iluminou Brahma com o conhecimento védico é o Senhor Shri Krishna. Igualmente, no Narayana Upanishad 1, afirma-se: a pessoa suprema desejou criar todos os seres vivos. Assim, Brahma nasceu de Narayana. Narayana criou todos os Prajapatis. Narayana criou Indra. Narayana criou os 8 Vasus. Narayana criou todos os 11 Rudras. Narayana criou os 12 Adityas. Como Narayana é uma manifestação plenária do Senhor Shri Krishna, Narayana e Krishna são a mesmíssima coisa. O Narayana Upanishad 4 também afirma: o filho de Devaki, Krishna, é o Senhor Supremo. A identidade de Narayana com a suprema causa também foi aceita e confirmada por Shripada Shankaracharya, muito embora ele não pertença ao culto Vaishnava ou personalista. O Atharva Veda Maha Upanishad também afirma: apenas Narayana existia no começo, quando nem Brahma, Shiva, o fogo, a água, as estrelas, o sol ou a lua existiam. O Senhor não fica sozinho, mas cria o que quer que deseje. O próprio Krishna afirma no Moksha Dharma: eu criei os Prajapatis e os Rudras. Eles não têm completo conhecimento a meu respeito, porque estão cobertos por minha energia ilusória. Também se afirma no Varaha Purana:
Narayana é a suprema personalidade de Deus, e dele manifestou-se o Brahma de 4 cabeças, bem como o Rudra, que depois se tornou onisciente. Assim, toda a literatura védica afirma que Narayana, ou Krishna, é a causa de todas as causas. Na Brahma Samhita 5.1, também se afirma que o Senhor Supremo é Shri Krishna, Govinda, a alegria de todo o ser vivo e a causa primordial de todas as causas. Aqueles com verdadeira erudição obtêm esse conhecimento seguindo a evidência dada pelos grandes sábios e pelos Vedas, e por isso decidem adorar o Senhor Krishna como tudo o que existe. Eles são chamados Buddhas, ou realmente eruditos, porque adoram somente Krishna. Ao ouvirmos com fé e amor a mensagem transcendental transmitida pelo Acharya imperturbado, desenvolvemos a convicção de que Krishna é tudo o que existe. Quem não tem fé no Senhor Krishna, nem sente amor por ele, não pode se convencer dessa verdade simples. A Bhagavad Gita 9.11 descreve os infiéis como mudhas, tolos ou asnos. Afirma-se que os mudhas zombam da pessoa suprema porque não receberam do Acharya imperturbado o conhecimento completo. Quem se deixa perturbar pelo redemoinho da energia material não está qualificado para tornar-se um Acharya. Antes de ouvir a Bhagavad Gita, Arjuna estava perturbado pelo redemoinho material por causa de sua afeição à família, sociedade e comunidade. Assim, Arjuna queria se tornar um filantropo, adepto da não-violência neste mundo. Todavia, após ouvir a pessoa suprema transmitir o conhecimento védico contido na Bhagavad Gita, ele tornou-se um Buddha, mudando sua decisão e passando a adorar o Senhor Shri Krishna, que pessoalmente planejara a batalha de Kurukshetra, lutando contra seus supostos parentes. Arjuna adorou o Senhor, tornando-se, então, seu devoto puro. Essa compreensão só é possível quando se adora o verdadeiro Krishna, e não algum Krishna fabricado e inventado por homens tolos que não conhecem as perplexidades da ciência de Krishna, descrita na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. De acordo com o Vedanta Sutra, Sambhuta é a fonte do nascimento e do sustento, bem como o reservatório que permanece após a aniquilação, Jamadhyasya Yataha. O Srimad Bhagavatam, a obra em que o mesmo autor tece um comentário natural ao Vedanta Sutra, afirma que a fonte de todas as emanações não é uma pedra morta, mas é a Vidya, plenamente consciente. Krishna, o Senhor primordial, também afirma na Bhagavad Gita 7.26 que ele tem pleno conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro, e que ninguém, nem mesmo semideuses tais como Shiva e Brahma, conhecem-o por completo. Com certeza, líderes espirituais semi-educados que se deixam perturbar pelo fluxo da existência material não podem conhecê-lo na íntegra. Eles tentam se comprometer, fazendo da massa
de gente o objeto de adoração, mas não sabem que essa adoração é apenas um mito, porque as massas são imperfeitas. A tentativa desses supostos líderes espirituais é parecida com o ato de a pessoa derramar água nas folhas de uma árvore ao invés de regar a raiz. O processo natural consiste em regar a raiz, mas esses líderes perturbados sentem-se mais atraídos às folhas do que à raiz. Entretanto, mesmo que continuem perpetuamente jogando água nas folhas, tudo secará por falta de nutrição. O Sri Ishopanishad aconselha-nos a regar a raiz, a fonte germinadora, a adoração à massa humana, prestando-lhe serviço físico, que jamais pode ser feito, que jamais pode ser perfeito, é menos importante que o serviço à alma. A alma é a raiz que produz diferentes espécies de corpos que lhe são impostos pelas leis do karma. Prestar serviço aos seres humanos, dando-lhes auxílio médico, assistência social e condições educacionais favoráveis, e ao mesmo tempo cortando o pescoço dos pobres animais em matadouros, não é, em hipótese alguma, um serviço prestado à alma, o ser vivo. O ser vivo sofre perpetuamente as misérias materiais existentes sob a forma de nascimento, velhice, doença e morte, em diferentes tipos de corpos. A forma de vida humana é uma oportunidade para se sair deste enredamento, bastando restabelecer a relação com o Senhor Supremo. O Senhor vem pessoalmente ensinar essa filosofia, que consiste na rendição ao Supremo, o Sambhuta. Ao ensinar a rendição e a adoração ao Senhor Supremo com amor e energia totais, a pessoa presta verdadeiro serviço à humanidade. É essa a instrução contida neste mantra do Sri Ishopanishad. Nesta era conturbada, a maneira mais simples de adorar o Senhor Supremo é ouvir e cantar suas grandes atividades. Mas os especuladores mentais que pensam que as atividades do Senhor são imaginárias, procuram não as ouvir e, para desviar a atenção das massas inocentes, inventam algum jogo de palavras disparatado. Ao invés de ouvirem sobre as atividades do Senhor Krishna, esses falsos mestres espirituais promovem a si mesmos, induzindo seus seguidores a glorificá-los. Nos tempos atuais, o número desses farsantes sofreu um considerável aumento, dificultando as atividades dos devotos puros do Senhor, que querem impedir que as massas caiam vítimas dessas propagandas profanas fomentadas por esses farsantes e pseudo-avataras. Enquanto os Upanishads dirigem nossa atenção para o Senhor Krishna, o Senhor primordial, de uma maneira indireta, a Bhagavad Gita, que é o resumo de todos os Upanishads, assinala diretamente Shri Krishna. Portanto, devemos recorrer à Bhagavad Gita ou ao Srimad Bhagavatam para deles ouvirmos sobre como Krishna é. Desse modo, a mente, aos poucos, se purifica de todas as contaminações. O Srimad Bhagavatam 1.2.17 diz:
Ouvindo sobre as atividades do Senhor, o devoto chama a atenção do Senhor. Assim, o Senhor, estando situado no coração de todo ser vivo, ajuda o devoto dando-lhe as devidas orientações. A Bhagavad Gita 10.10 também confirma isso. Dadami buddhi yogantam dhenamam upayam tite. A orientação que o Senhor transmite internamente limpa o coração do devoto toda a contaminação produzida pelos modos da paixão e da ignorância. Os não devotos estão sob a influência da paixão e da ignorância. Quem está em paixão não pode desapegar-se do anseio material. E quem está em ignorância não pode saber o que é ou o que é o Senhor. Logo, quando alguém está em paixão ou ignorância, não há nenhuma oportunidade de ele atingir a autorrealização, por mais que possa apresentar o papel de religioso. Pela graça do Senhor, o devoto livra-se dos modos da paixão e da ignorância, situando-se então na qualidade da bondade, sinal de um Brahmana perfeito. Todos que seguirem o caminho do serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual genuíno, poderão qualificar-se como Brahmanas. O Srimad Bhagavatam 2.4.1.8 também diz: Kirata Hunandra Pulinda Pukasha Abhira Sumbhaya Vanakashadaya Yenyecha Papanyabda Pashraya Shrayaha Shudhyamti Tasmai Prabhavishnave Namaha. Através da orientação de um devoto puro do Senhor, qualquer pessoa de nascimento inferior pode purificar-se, pois o Senhor tem poderes extraordinários. Ao obter qualificações bramínicas, a pessoa fica feliz e sente entusiasmo para prestar serviço devocional ao Senhor. Para ela, a ciência de Deus se desvenda de modo automático. Conhecendo essa ciência, ela aos poucos se livra dos apegos materiais, e sua mente, que antes vivia imersa em dúvidas, torna-se clara e cristalina. Isto se dá pela graça do Senhor Supremo. Quem atinge esta etapa é uma alma liberada e pode ver o Senhor a cada passo da vida. Esta é a perfeição de Sambhava, como descreve este mantra do Sri Ishopanishad. Srila Prabhupada Ki Jaya.